E aí, pessoal? Vamos continuar no eixo do Jeep Willys? Vocês já viram o dianteiro. A gente resolveu aquele problema de vazamento. E o traseiro, gente? O que tem no traseiro aqui? Lembra que não é a mesma coisa, né? Eu vou mostrar para vocês. E lembrando, gente, deixa o joinha no vídeo aí para ajudar o canal. Se inscreve também e compartilha aí para ajudar o canal a crescer. Vamos lá, gente? Vou mostrar para vocês agora aqui. Olha aqui dentro do diferencial. Olha que interessante. Não tem nada. Gente, tive que desmanchar tudo e vou mostrar para vocês. Mas também tem aqui o problema do vazamento. O mesmo vazamento que tinha na dianteira, tinha na traseira. Só que na traseira, gente, é diferente da dianteira. Na traseira, o retentor não fica aqui na carcaça do diferencial. Ele fica nas extremidades, antes do rolamento. O rolamento é lubrificado com graxa. E aí o diferencial é lubrificado com óleo. Então tem aquela separação. Só que aqui fica nas extremidades o retentor. O que eu fiz? Era aquele mesmo vedante que eu mostrei para vocês no outro vídeo. Se vocês não viram, lá dá uma olhadinha no vídeo antes desse. Eu fiz com o retentor também. Eu vou mostrar para vocês no lugar. Não vou instalar para mostrar para vocês que é o mesmo processo. Então aqui, ó, vou mostrar para vocês. Ele já está ali dentro, ó. Ele fica aqui. Agora eu vou mostrar para vocês de perto, lá na ponta de eixo, onde ele trabalha, para vocês me entenderem. Olha aí, pessoal. O retentor, onde ele trabalha aqui nessa ponta de eixo. Ó. Ele trabalha próximo do rolamento. Ele só fica a parte separada do rolamento e a parte do tubo do diferencial. E aqui era o mesmo esquema daquele vedante sem vergonha, que não veda ninguém. A mesma coisa, exatamente igual. Só que, vamos dizer assim, numa posição diferente da do dianteiro. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar um retentor também no mesmo esquema que ele do outro. Viu que eu estou citando o outro para trás. Ó. Quem não viu, dá uma olhadinha lá, que dessa parte do retentor eu fiz a colocação. Então aqui a gente tem um retentor, vou passar para vocês aqui, ó. Sabó também. Esse retentor é do virabrequim do CHT. É um retentor altamente simples. Fácil de conseguir. Ele é um pouquinho diferente daquele outro. Esse aqui não tem aquela defletorazinha na frente. Ó. É um pouco diferente. Mas o princípio é o mesmo. A vedação dele é a mesma coisa. E ele vem aqui. Aqui, lembrando, tá com 35 milímetros. Tá original. Ó. Olha que maravilha, gente. Bem justinho, ó. E a vantagem do retentor, como ele é macio, ele compensa. Ele compensa ruído, vibração e não vai vazar, né? Mas aqui, ó, quero mostrar outra coisa para vocês. Vou deixar uma imagem aí agora no vídeo. Como ele tava. Olha como é que ele tá. Tá bonito aqui, né? Eu vou botar a foto antes e o depois para vocês verem. Ele tem um leve desgastezinho que a gente não vai conseguir pegar na câmera. Só que aqui não é problema. Porque o retentor vai vir um pouquinho mais para frente. Já vou botar ele proposital. Para ele sair dessa parte gasta. Mas se ele ficar em cima da parte gasta também não tem problema. Porque o retentor ele se adapta, vamos dizer assim. E o processo é o mesmo, aquele retentor, o anelzinho que eu fiz para ele ficar certinho, ó, para compensar o diâmetro. Até vou largar ele aqui no lugar agora, aqui, ó, que aqui vocês viram lá. Esse aqui eu não preciso passar cola porque a parte externa dele ele é de borracha. A cola eu só vou passar na hora da montagem lá. Que eu não vou montar de novo para mostrar para vocês, né? Quem ficar com curiosidade, dá uma olhadinha no vídeo antes desse, que vocês vão ver. Esse aqui eu coloco depois lá. Aqui, questão da... Ah, mais um detalhezinho. Muito importante. Já ia me esquecendo. O sistema antigo, ele era um sistema todo blindado em aço. Então, claro que se largar na hora de colocar a ponta de eixo, se largar em cima, ele ia machucar. Só que o que eu estou fazendo? Eu peguei ele, abri ele,
Abri ele e tirei uma tampa dele, ó. Tirei essa tampa. Essa tampa, eu vou usar ela no fundo do retentor para proteger, quando largar o peso, ele escorar no aço, ó. Não ter perigo de machucar o retentor. Então, quando isso aqui entrar lá, ó, ele vai vir aqui, ó, e se ele der uma carga excessiva, ele vai escorar no aço. Então fica uma proteção para o retentor, porque na hora de colocar a ponta de eixo, a gente vai meio desequilibrando e vai tentando achar a posição do centro lá da planetária, então a gente acaba forçando um pouco a ponta para um lado e para o outro, então vai forçar no retentor. Colocando essa argolinha, essa arruelinha, vai ficar top e não vai machucar o retentor. Então aqui a gente já viu, e agora a gente vai na sequência do problema. Vamos na sequência do problema agora. Vocês achavam que é só vazamento traseiro? Não. Olha só, gente. Eu queria fazer vista grossa, eu queria não ver o que eu vi. Eu estava relutante para trocar, porque vocês sabem que a gente vai mexendo nas coisinhas e vai aumentando o preço, e gasta com isso, gasta com aquilo, e vai indo e é uma bola de neve e não para de aumentar. Mas os rolamentos da coroa e do pinhão estavam roncando demais. E não tem como fazer vista grossa, né, gente? Eu quero mostrar para vocês aqui, se eu conseguir, né? Esse diferencial, provavelmente ele entrou água em algum momento da vida dele e ficou parado. Olha o rolamento, gente. Vamos para a parte dos roletes aqui, ó. Já dá para ver que tem oxidação. E vamos ver se a gente consegue pegar, ó. Notem que nos roletes está cheio de micros furinhos. Ó. Ele tem corrosão nos roletes. Isso aqui, gente, faz um barulho medonho. Ronca, ronca mesmo. E olha a capa. Olha só a capa, ela tá fosca e cheio de microfuros, ó. E dá pra ver que esse lado, que provavelmente era o de baixo, ele tá muito podre. É que não tem como demonstrar. Deixa eu ver se eu consigo fazer pelo menos um ruído pra vocês verem. Ó. Olha só, gente. Dá pra perceber que tem um ruído, né? Não é um barulho liso. Ó, liso. E cheio de microfuros. Isso aqui, gente, estava fazendo muito barulho. Vocês não têm noção. Olha o barulho. Isso aqui, gente, é um barulhinho aqui, um barulhinho lá, e mais um aqui, mais um lá. Isso aqui dá uma ressonância. Então, gente, rolamento não presta mais. Aí eu me atolei. Eu tive que gastar o que eu não queria gastar. Aqui eu já coloquei os rolamentos novos, gente. Eu usei esse extrator aqui, ó, que é um extrator para rolamento de pinhão, rolamento da coroa. Porque esses rolamentos, gente, a gente tem que colocar eles e tirar eles para acertar as arruelas de ajuste. Aqui eu acertei no ajuste. Eu vou falar para vocês já, porque vocês não viram eu fazendo isso aqui. Eu acertei o ajuste dos rolamentos aqui na carcaça. Como, gente? Eu medi a altura dos rolamentos velhos que estavam no ajuste certo e compensei na medida dos rolamentos novos. Esse aqui é um SKF e esse Tinken. Eles têm uma diferença. É pouca, mas tem. Ele tem uma diferença de 1/10 em relação um para o outro. E aí eu compensei nas arruelas. Como o Tinken é mais alto, eu tirei 1/10 de arruelas. Vamos ver como vai ficar agora o ajuste do pinhão. Aí rolamento já estão na coroa, sem fazer barulho. E agora, gente, a gente vai trocar o rolamento do pinhão. Eu deixei para mostrar para vocês eu sacando com esse saca-rolamento, extrator de rolamento. Eu vou tirar agora o rolamento do pinhão, que está, não vou dizer que está tão ruim quanto, mas está mesmo assim, roncando, a mesma coisa tá. A capa dele não tem aqueles furos, mas dá pra ver que ela tá fosca, ela tá bem gasta. E ela tem uma rebarba aqui, ó. Passa o dedo e sente uma rebarba. Ela não tava roncando tanto, mas tinha já uma ressonância forte já. A mesma coisa o outro da ponta do pinhão. Esse aqui já tá mais podre, ó. Tem furos na capa, ó.
E tá meio azulado também os roletes, e bem enferrujado. Ele já estava mais para lá do que para cá. Então a gente vai tirar agora esse rolamento. E já aproveita que quem não se inscreveu ainda, se inscreve no canal para ajudar o canal. Ativa o sininho para não perder os vídeos novos. Já dá um like também, ajuda o canal a ficar maior ainda. Tá bom, gente? Vamos tirar agora aqui. Sem conversa agora. Olha só, gente. Ele agarra ali, ó. Entre o pinhão e o miolo do rolamento. Agora a gente vai dar uma puxadinha nele, devagarinho. Vamos puxando. Vamos apertar o restante dele aqui. Botar o óculos, gente. Uma coisa que é interessante, ó. Usar o óculos, gente, quando for manipular, principalmente esses rolamentos que já estão bem colados, se eu der um impacto aqui, ele pode estilhaçar, arrancar um pedaço. E um pedaço no olho não deve ser legal, né? Acredito eu que não. Gente, eu já dei bastante pressão no extrator e ele não mexeu. E aí, pra gente não quebrar o extrator, que o extrator é emprestado, um amigo meu me emprestou, o Marco Bola. E eu vou dar uma batidinha na capa do rolamento, porque esse rolamento, como ele está muito tempo aqui, já deve ter oxidado e esquentou muito, aqueceu, porque os roletes já estão meio azulados, então provavelmente ele já deu uma aquecida. Então eu vou pegar e vou dar uma batida para tirar um pouco essa pressão. Vamos só na capa, né? Já mexeu. Vocês viram que o extrator estava entortando, estava... Vamos ver se a Maitê consegue filmar aqui, ó. Dá para ver que as garras aqui, ó, tá atravessado, ó, tá curvado assim, isso que já saiu a pressão. Então, uma coisa simples, só deu uma batidinha na capa ali, ó, já flochou. É isso que a gente queria. Agora a gente consegue continuar o processo sem muita pressão. Ó, eu vou até aqui em cima da banca mesmo, segurando na mão. Ó, vamos botar ele de ladinho assim, ó. Gente, isso aqui tem que ter o extrator, gente. Se não tem que conseguir emprestado, tem que pegar o pinhão, levar numa oficina que tenha, acertar com eles um valor para estirarem para vocês, porque bater vai machucar o pinhão, pode machucar o eixo do pinhão, e fora que pode quebrar o rolamento também e fazer um estrago na cara do indivíduo que estiver batendo, que o rolamento ele é bem seco. Então, olha, vocês estão vendo a pressão para sair. Tem dispositivos diferentes, sem ser esse extrator, para prensa, tem vários. Aqui a gente está usando o que tem disponível para nós. Tá ficando mais pesado ainda. Vamos prender ele aqui. Ele já tomou um calor feio na vida dele já. Ele trabalhou sem óleo, provavelmente. Tá bem feio. E agora... o novinho. Né, gente? Tinken. E agora a gente tem que instalar o rolamento novo. Dá uma limpadinha aqui. Aqui é outra coisa, gente. Dá para instalar batendo. Se a gente pegar um tubo, largar ele numa posição, fique firme, vir com um tubo aqui aí batendo, beleza? Funciona perfeitamente, gente. Vai entrar o rolamento. Outro processo antagônico. Pega aqui o pinhão, larga no gelo, pega a capa, esquenta no óleo, dá uma caloria com um soprador térmico, também ele vai entrar mais fácil. Talvez, se conseguir um frio bem intenso na peça, que aí vai ser mais difícil, porque vai ter que ser nitrogênio líquido, então fora de questão. Mas vamos dizer que a gente bote no congelador lá e consiga uns -5, -10 graus.
ele já vai encolher legal, vai entrar bem mais fácil o rolamento. No nosso caso, a gente vai usar a prensa hidráulica. Vamos colocar com a prensa. Que quem não tiver a prensa tem essas outras alternativas. Olha aí, gente. Rolamentinho novo no lugar. Esse é o rolamento da ponta, novinho. E aqui a gente tem as arruelas de encosto, gente. Então, gente, agora vai faltar o ajuste lá na carcaça com as arruelinhas de encosto para a gente ver a pré-carga do pinhão. A pré-carga do pinhão é interessante te respeitar ela. Tem mais uma dica aqui que eu vou deixar para o próximo vídeo, que a gente vai ver junto depois. Lembrando, gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, dê um joinha para ajudar o canal, que essa é a melhor maneira de se concretizar nosso projeto, gente, modificando na estrada. Vocês não viram ainda, gente? Não viram? Vai ficar na descrição do vídeo, vamos deixar nos cards e vamos deixar no final do vídeo. Para quem não assistiu, assiste lá, gente, para vocês verem o que a gente tem de projeto para 2022, que eu acho que vai ser muito legal para todos os jipeiros e todos que estão desenvolvendo os projetos na garagem. Gente, eu acho que vai ser muito legal. Vocês imaginam um ônibus, uma oficina embarcada, chegando para dar um apoio para vocês? Acho que é interessante, né? Eu e a Maitê achamos isso. Tá bom, gente? Então vocês ajudando aí nós, se inscrevendo, compartilhando, dando um joinha, que o joinha ajuda muito. Gente, é isso que a gente precisa, tá bom? Para concretizar esse projeto. Então, aguardo vocês agora no próximo vídeo. Até!